arte, descontração, que sempre é bom, né? A gente trazer um pouquinho de alegria e leveza também para as nossas aulas, em todos os momentos da nossa vida. Pai, que gratidão estarmos aqui retomando o curso. Essa turma que já está conosco aí há 1 ano e meio, perseverando, entrando na reta final do Básico 2, alunos tão queridos, tão envolvidos com seu próprio aprendizado, envolvidos no seu progresso. E nós ficamos gratos, Pai, gratos pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui compartilhando e aprendendo com cada um deles também. Pois sabemos, Pai, que o caminhar, ele é único de cada um. Mas se temos ao nosso lado a quem dar as mãos, ele se torna muito melhor, muito mais fácil. Nos sentimos mais seguros, mais apoiados. Pai, que esta aula seja tranquila, que possamos conversar sobre as tuas leis, para que possamos entender qual é o nosso papel enquanto encarnados e na sociedade, em que podemos contribuir para a nossa ajuda e ajudar o próximo. Abençoa cada um que aqui está, e mesmo aos que não conseguiram vir, que o Senhor, na sua imensidão de amor, consiga adentrar a cada lar, trazendo a paz necessária para que essa aula se desenvolva. Obrigada, ó Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, gente, vocês já estão na reta final, hein? Terminando o Básico 2, em agosto começam já o mediúnico, olha que responsabilidade, né? Conhecimento nunca é demais. Que vocês consigam sempre usar, principalmente no dia a dia, tudo que é aprendido aqui. Não adianta ficar só aqui, né? O conhecimento não adianta ficar só aqui, né? Ele tem que ser trazido para o nosso coração e para a nossa ação. Aí ele fez sentido. Quando está só aqui, são só elucubrações, como dizem, né? Gente, hoje nós vamos ver uma lei nova. A gente no segundo semestre, quer dizer, primeiro semestre do curso, mas no ano passado, a gente estava trabalhando muito sobre as leis divinas e leis naturais. Vocês lembram disso? E nós estudamos algumas leis, várias já, né? Lei do progresso, da reprodução, acho que lei da sociedade. Nós fomos vindo da destruição, acho que nós já vimos. Nós fomos vindo, estudando cada aula uma lei dessa. E hoje a gente vai falar sobre a lei da igualdade. E a lei da igualdade, a gente tem que entender muito claro o que é uma lei divina, que ela é muito diferente das leis da terra, dos homens, e que nós sabemos que é difícil a gente pensar em igualdade num mundo tão desigual, né? Desigual socialmente, desigual economicamente, desigual na parte de política, de religião, enfim, todos nós somos desiguais, na verdade, né? Então, o que será que Deus quer mostrar com essa lei da igualdade para a gente? Então, hoje a conversa vai ser um pouquinho em torno disso, e inclusive para a gente entender também um pouco a desigualdade do nosso planeta, que ela não foi criada por Deus, ela foi criada pelo homem. Então, para a gente entender um pouquinho isso e como a gente pode se colocar frente a essa lei, tá bom? Por favor, a hora que quiserem falar, sabem que é só abrir o microfone, tá bom? Então, começa a igualdade, né? Igualdade natural.
todos os homens são iguais perante Deus. Então, para ele, todos nós somos iguais, somos espíritos. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Então, todas as leis que a gente vem estudando, ele fez para todos os homens, ele não fez para um grupo específico de pessoas, ou para um grupo específico de espíritos. E, inclusive, a gente tem que pensar extra nosso planeta. Essa lei, ela é igual para toda a criação, as leis de Deus. Porque senão já não seria justo que no planeta existissem algumas leis e em outros leis e em outros outras. Porque aí a lei da justiça, ela também já cairia por terra, tá bom? Só que fala que todos tendem para o mesmo fim. Qual é o nosso fim? Desencarnar e voltar para subir lá para cima. Então, o nosso ou lá para baixo, né? Não, sempre para cima. O nosso fim é a perfeição. O fim não no fim de finito, o fim de objetivo, né? Nesse sentido. O objetivo de todos os espíritos é chegar à perfeição. Então, esse é o fim para todos os espíritos. E todos tendem para esse mesmo fim. Por mais que demore, por mais que caia, levante, volte. Entendemos com a resposta dos espíritos a Kardec que a igualdade natural é a essência que caracteriza toda a humanidade, sendo, pois, que todos temos um mesmo princípio, nós começamos no mesmo lugar, espíritos, e temos um mesmo destino que é o progresso, que é atingir essa perfeição. Então, todos, cada um no seu caminhar, temos o mesmo destino. Então, aí a gente já se torna iguais. A gente veio de um mesmo lugar e vai para o mesmo lugar. Pode passar, Wagner, por favor. Essa igualdade natural, ela torna-se difícil de entender se não tivermos uma inteligência espiritual que nos remeta ao sentido da existência de Deus como Criador de tudo e de todos, tendo em vista que convivemos em uma sociedade marcada pela desigualdade nos mais diversos setores de nossa vivência social individual. Então, para a gente que tem essa visão espírita do princípio de todas as coisas, até os graus evolutivos dentro da escala espiritual, até atingirmos a perfeição, para nós é um pouquinho mais fácil de entender essa igualdade natural, igualdade das leis naturais ou leis divinas. Mas para quem não tem esse conhecimento, ou para quem é extremamente apegado, por exemplo, à matéria, não vai entender porque alguns nascem tão ricos e outros tão pobres. Não vai entender muitas coisas que acontecem no nosso planeta, na nossa sociedade. É, às vezes, difícil até para a gente, né, que tem esse conhecimento, que tem esse entendimento. Mas, imagina para pessoas que não o têm, o quanto deve ser difícil tudo isso. Então, se incorporássemos realmente o significado da igualdade natural em nossa vivência, ficaria mais consciente o entendimento das palavras de Jesus. Vós julgais segundo a carne, segundo o que a gente vê. E eu a ninguém julgo, porque ele sabe desse caminhar todo. Pois conseguiríamos usufruir da paz sem julgar, perseguir ou condenar a ninguém. Então, quando nós atingirmos esse grau maior de evolução, a gente vai conseguir usufruir dessa paz sem julgar, sem perseguir ou sem condenar os outros, nem a nós mesmos. Que a gente se vê nesse processo de crescimento. Aí ele continua o pensamento falando da desigualdade de aptidões. Que ele começa, né, falando assim: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles encarnou mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas.
Livro dos Espíritos 804. Portanto, as diferenças que os homens apresentam entre si, quer em inteligência, quer em desenvolvimento moral, não derivam da sua natureza íntima. Então, aqui, o que ele começa a mostrar, né, por meio aí do Livro dos Espíritos? Que as diferenças, elas existem. Apesar da lei da igualdade, as diferenças existem. Todos nós aqui somos diferentes. Tanto fisicamente no corpo, quanto espiritualmente diferentes. Porque cada um de nós está num patamar desse de evolução. Então, o que ele vai falando? Que todos foram criados iguais, mas de acordo com o livre-arbítrio de cada um, as aptidões vão sendo desenvolvidas. Então, dependendo da minha aptidão, da minha vontade, das minhas escolhas, começam já a ter diferenças, mas o fim vai ser sempre o mesmo. Tudo bem o entendimento até aqui? Tudo certo? Pode passar, vai. E aí ele fala que resultam antes de 2 fatores, essa diferença de aptidões. Então, no maior ou menor desempenho das suas potencialidades, no desenvolvimento ou não das aptidões e virtudes, enfim, no bom ou mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. Disto decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente e lhes confere aptidões mais diversificadas. Mas, olha o que ele fala ainda, sendo os mundos solidários entre si, os habitantes dos mundos superiores reencarnam em mundos mais atrasados, como espíritos missionários para aprimorar o progresso intelectual e moral através de seus exemplos. Então, aqui também já mostra que, apesar dessa lei de igualdade, existem essas diferenças. Então, de repente, um espírito que ele está muito mais evoluído, ele vem encarnar aqui no nosso planeta, ele vai ser diferente dos outros? Vai. Ele vai ser diferente moralmente, intelectualmente, de conhecimento das leis naturais, divinas. Só que eles acabam encarnando aqui para aprimorar o nosso progresso intelectual moral. E nós já vimos isso muito nos próprios ciclos da humanidade, né? Que se a gente vê a história da humanidade, ela é por ciclos, assim. Então, tem momentos que a sociedade, de um modo geral, fica um pouco estagnada, de repente tem uma mudança que a sociedade evolui. Isso não é só falando do iluminismo e da época medieval, não é só isso. A humanidade passou por vários outros saltos até chegar ao que ela é hoje. E aí a gente percebe que nesses saltos houve a presença de espíritos missionários que vieram com essa missão de puxar a gente para cima um pouquinho. Bom? Wagner, quando você quiser falar, você fala, tá? Partindo da premissa de que os espíritos não regridem no seu progresso, tem-se que ao passar de um mundo superior para o inferior, conservarão integralmente as faculdades e aptidões adquiridas e, consequentemente, tal fato acentua ainda mais as desigualdades de aptidões que existem entre os homens. Então, isso acentua essas desigualdades de aptidões, de habilidades, de conhecimento moral e intelectual, tá? E aí tem o desenhinho que eu acho super bonitinho, essa frase, somos todos iguais na diferença. Cada um do seu jeitinho, cada um, né, nós somos todos iguais nessa diferença. Aí agora entrando um pouquinho nas desigualdades sociais. Aí no livro, né, dos Espíritos e outros textos que a gente utiliza para formatar o curso, os autores falam, né, as desigualdades sociais não se enquadram nas leis naturais, porque não são obras de Deus, e sim consequência do orgulho e do egoísmo do próprio homem. Então, muito do que nós vivemos hoje é consequência disso. Desse orgulho, desse egoísmo, do poder exacerbado, da riqueza exacerbada, do não se importar com o próximo. Então, tudo isso vai gerando mais desigualdade social.
Mas, né, contudo, à medida que a humanidade avançar ética e moralmente, essas desigualdades tenderão a desaparecer, restando somente a desigualdade fruto do mérito das virtudes adquiridas pelo homem. Que aí a gente começa a entender como diferenças individuais, e não uma desigualdade, mas diferenças, que são decorrentes do meu mérito, do que eu escolhi trabalhar ou não, e das virtudes que eu fui adquirindo. As desigualdades de riquezas nem sempre se originam das diferentes faculdades ou dos mais variados recursos que alguns dispõem para adquirir mais bens do que outros. Muitas vezes também são fruto de meios ilícitos. Então, aqui, né, a gente vendo o quanto pessoas, né, espíritos, enriquecem de forma ilícita. Vamos pensar a nossa política, de modo geral. O quanto se enriquece de forma ilícita, que não foi pelo fruto do seu trabalho. E aí, o quanto isso, esse dinheiro de poder público poderia estar sendo utilizado para moradia, esgoto, água, educação, saúde, para toda a população, o quanto esse dinheiro está beneficiando só alguns através de formas ilícitas. Então, esses espíritos vão ter esses débitos? Terão esses débitos. Débitos grandes, né? Porque ele não vai estar roubando, entre aspas, de um, ele está roubando de milhões a possibilidade. E aí vai criando esse abismo, igual na figura, né? Que a gente vê em tantas imagens reais, que não precisaria ser um desenho, dessa discrepância, né? Então, aquela imagem famosa do prédio de luxo do Morumbi, e embaixo a favela ali do Paraisópolis, né, a comunidade de Paraisópolis. Então, as desigualdades sociais, elas batem cada vez mais na nossa porta. Pode passar, Wagner. Observamos que as desigualdades sociais levam, então, às desigualdades financeiras e vice-versa, pensando nas leis terrenas, tá? É preciso considerar que não é incomum uma fortuna chegar providencialmente às mãos de alguém, mas por meios lícitos, como herança, né? Jogou na Mega Sena, ficou milionário. E às vezes isso vem para reparar uma injustiça cometida, às vezes de outras vidas. Ou, às vezes pode vir como uma prova, porque a gente vai ver, né, logo nos slides, que a riqueza é uma prova, é uma grande prova que o espírito passa. Muito maior do que a pobreza. Então, como que ele vai usar esses bens que ele adquiriu, tanto de forma lícita, legal ou pelo trabalho, né? Como que ele vai lidar com tudo isso? É preciso... já li. A igualdade social ou financeira jamais existiu. Nunca teve igualdade social e financeira na nossa humanidade. A gente vai pensar na nossa história, nunca existiu. Até mesmo quando teve implantação lá de socialismo em vários países, que todo mundo ia ser igual, todo mundo ter os mesmos direitos, ela não existe. E ela não existe porque também não daria certo. E aí tem experimentos, que eu não sei se vocês já viram, experimentos que fizeram, não lembro direito, faz bastante tempo já isso, mas que deram o mesmo valor financeiro, tipo, para 10 pessoas, sei lá. Alguns enriqueceram com aquele valor e outros perderam em 2 meses e voltaram à situação anterior. Por quê? Porque isso não garante, porque o que garante é, de novo, o livre-arbítrio, a vontade, a sua inteligência e as suas aptidões também, que vão garantir se você vai dar continuidade a esse dinheiro, esse valor que você recebeu ou não, tá? Então aí fala que essa diferença dessas aptidões e faculdades não possibilitaria essa igualdade social ou financeira nunca no nosso planeta. O ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas cada vez mais severas. À medida que se robustece emocionalmente, mais desafiador se tornam os combates, porque se transferem para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistado de outras encarnações.
E aí ele fala, combate o egoísmo, pois esta é a vossa chaga social, e não corrais atrás, não correis, né, atrás de quimeras, de migalhas. Então, combate o egoísmo, que é essa chaga nossa, e não corra atrás de bobagens, né, vai fazer o seu trabalho bem feito. A gente pensando também nessa questão do livre-arbítrio, das desigualdades, enfim, se a gente for lembrar do nosso lar, lá também existem as diferenças. Há os espíritos que chegam lá e não querem fazer nada, não querem, né? E há os que se dedicam ao trabalho incessantemente, ao estudo incessantemente. Não sei se vocês lembram que eles ganham os bônus hora, né? Eles também ganham os bônus. Não chega a ser um salário igual nós, mas os que se dedicam são recompensados de alguma forma. E é assim que a gente funciona, mesmo espiritualmente falando, tá? Pode passar, Vale. Por favor. Aí, continuando essa desigualdade das riquezas. Uma das missões do homem, enquanto encarnado, é trabalhar pela melhoria material do planeta. Então, uma das nossas missões é trabalhar pela melhoria do planeta, não só a nossa. Então, se a gente for pensar o quanto o homem já inventou em toda a sua humanidade, o quanto ele vem inventando e evoluindo para tentar garantir essa melhora material do planeta, se a gente for pensar nos últimos 70 anos, vai a partir da década de 50, o quanto a gente está numa crescente espiral. Só que, será que a gente está trabalhando realmente pela melhoria material do planeta? A gente está destruindo mais do que a gente está conseguindo repor? Ou, com a riqueza acumulada, a gente está gerando mais desigualdade, cada vez mais? Então, será que a gente tem trabalhado por essa melhoria, de fato, material do planeta? Então, cabe ao homem, isso está também no Livro dos Espíritos, desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então, a gente, enquanto encarnado, na verdade, vai estar trabalhando para o planeta ficar melhor para os próximos espíritos que encarnarem nele. E para realizar esses trabalhos, precisa de recursos, e a necessidade fez com que ele criasse a riqueza, como fez descobrir a ciência. Sem a riqueza, não haveria maiores trabalhos, nem atividade, nem estimulante para ação, nem pesquisas. Então, o que ele traz também aqui? Que a riqueza, ela é importante. Então, como que a gente constrói uma ponte, uma usina hidrelétrica, né? As grandes construções, hospitais, precisa de riqueza para isso, para esses maiores trabalhos. Se a gente fosse de novo, passado a régua, e todo mundo ganhasse lá, os seus 100 reais por mês, vamos supor, todo mundo ganhasse os seus 100 reais por mês, como que a gente iria construir as grandes obras? Então, por um lado, a riqueza, ela se faz necessária para as grandes construções coletivas, enquanto a gente ainda está na matéria, enquanto a gente ainda precisa da matéria, tá? Atividade que esses mesmos trabalhos impõem ao homem e amplia e desenvolve a inteligência. Então, essas grandes construções, centros de pesquisa, imagina quanto não custa construir um centro de pesquisa e o quanto, de fato, ela beneficia a humanidade, na maioria das vezes. As vacinas, as descobertas médicas, né? Pode passar, vocês estão tão quietinhos hoje. Você acha que vocês estão com saudade de minha avó? Bom, a inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, primeiro, é isso. A gente precisa do trabalho, a gente precisa da riqueza, pensando em bens materiais, para satisfazer as nossas necessidades. Então, para a gente ter a nossa moradia, para a gente ter alimento, para a gente ter roupa, né, abrigo de frio, para a gente conseguir atender as nossas necessidades materiais. Então, ele continua que a riqueza, pois, não é um mal em si mesma. Quando bem utilizada, ela leva a humanidade não só ao progresso material e intelectual, mas também ao progresso moral, se ela fosse bem utilizada. Se a riqueza é causa de muitos males,
se exacerba tanto as más paixões e se provoca mesmo tantos crimes que não é a ela que devemos culpar. Então não é a riqueza que tem a culpa, mas é o homem, a forma como ele utiliza essa riqueza, como que ele abusa dela e como de todos os dons de Deus. Dons que ele fala também é de toda a natureza. Então, o quanto a gente não está abusando em nome de uma riqueza maior, de tudo que o nosso planeta gratuitamente nos ofereceria, generosamente nos ofereceria, os recursos naturais. Pelo abuso, ele se torna pernicioso, o que mais útil lhe poderia ser. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Então, é porque nós somos realmente ainda espíritos inferiores que habitamos num planeta de provas e expiações. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Portanto, compete ao homem fazê-la produzir bem. O que aconteceria se acaso se pudesse repartir toda a riqueza da terra com igualdade entre todos os seus habitantes? Olha a pergunta, né? A cada um caberia apenas uma parcela mínima e insuficiente. Não haveria recursos para nenhum dos grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Isso está no Livro dos Espíritos também, pergunta e resposta, tá? Do Kardec. Pode seguir, Wagner. Tendo o necessário para sobreviver, o homem não sentiria o agulhão da necessidade para impelir as descobertas e os empreendimentos úteis. Então, para dar esse salto, esse avanço. Ainda que fosse possível efetuar essa repartição entre todos os homens, em pouco tempo o equilíbrio estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Porque não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, muitos têm inteligência para ganhar o dinheiro, né? E ganham muito dinheiro. Mas eles não são previdentes. E aí eles acabam perdendo aquele dinheiro que eles adquiriram. Outros, falta-lhes realmente, não vou falar inteligência de modo pejorativo, mas vamos pensar nessa inteligência maior de planejamento, falta. Ou porque não estudaram, ou porque não quiseram estudar, ou porque também não tiveram essa chance de ter o mesmo acesso que outros. Mas se a gente for pensar que tirando os espíritos que nascem com alguma, vou chamar de deficiência, todos nós nascemos com o mesmo aparato mental. Então, todos nós teremos a mesma possibilidade de desenvolvimento. Mas isso varia de espírito para espírito. A desigualdade das riquezas, como vemos, é um problema que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Se a gente for pensar só nessa vida, a gente não vai conseguir resolver essa desigualdade entre as riquezas, tá bom? Pode passar, Wagner. Aí sim, agora a gente entra nas provas da riqueza e da miséria. A diversidade de riquezas e de misérias tem uma finalidade útil, a de provar às almas no excesso e na submissão. Assim, os que sofrem com resignação, sem murmurações e com trabalho constante, conseguem superar suas provas, pensando isso na pobreza. Pelo arrastamento ao mal a que se dá a causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova arriscada, mais perigosa que a pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Quando fala da vida sensual, é daquela vida cheia de distrações, tá? Não necessariamente ligada à sexualidade. É o mais estreito laço que prende o homem à terra. Então vamos pensar também, eu que trabalhei com crianças com nível econômico muito alto e social, eu via muitas vezes o quanto, e também em virtude do trabalho desses pais, que eram autoexecutivos, que trabalhavam sei lá quantas horas por dia, o quanto as crianças ficavam renegadas.
o quanto o convívio familiar ficava num segundo plano, para que eles pudessem manter a casa que eles moravam, a casa na praia, o sítio não sei aonde, o carro de sei lá o quê. E aí a minha pergunta é, o que vale mais? Você ter um pouco menos e ter o convívio com a sua família e com seus filhos, ou você também ficar se matando de trabalhar para ter coisas, e você falhar na sua missão enquanto pai ou enquanto mãe? Então, eu acho que, na verdade, tudo tem que ser equilíbrio. A gente precisa trabalhar, mas a gente tem trabalhos importantes também para realizar com a nossa família. Então, é isso que a gente tem que sempre pôr na balança, né? Será que eu preciso ter mais coisas? Será que eu preciso ter o relógio X? Será que eu preciso ter o carro Y? Porque tudo isso é custo. E não é custo só de dinheiro, é tempo de vida, né? O trabalho consome nosso tempo de vida também. Então é isso que a gente tem que também pensar, tá? Continuando. Ambas as provas, então, tanto da riqueza quanto da pobreza, apresentam facetas diferentes, mas tanto o rico quanto o pobre podem fracassar. O primeiro por não fazer o bem, então de ter, não conseguir ajudar o próximo. E o segundo pelas queixas contra a providência, então aquela pessoa que só se queixa e não faz nada para evoluir. O rico está mais sujeito às tentações, mas dispõe de meios de praticar o bem. Mas isso é justamente o que nem sempre faz, pois se torna egoísta, orgulhoso e insaciável, querer mais. A riqueza também pode ser um fator para a redenção do espírito, quando dela sabe servir-se, empregando-a com critério de discernimento. Então a gente sabe, porém, por outro lado, o quanto hoje grandes pessoas que têm grandes fortunas, imensas fortunas, o quanto eles estão abrindo fundações, institutos, que eles fornecem todo o dinheiro para ficar ajudando a trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou para cuidar de uma área do planeta. Então vamos pensar lá, um dos donos da Natura, dando exemplo, esqueci o nome dele, é Leal, não sei o que, Leal, que ele doou 25% da fortuna que ele conseguiu com o trabalho dele, porque ele não era rico, doou para fazer os grandes institutos e para trabalhar com todas essas questões que hoje a Natura, por exemplo, o Instituto Natura, ele está à frente. Deixa eu só, peraí que a bateria está acabando, deixa eu só, por aqui, o coisa. Pronto, estava fora da bateria. Então, a gente percebe, né, o quanto tem famílias hoje, famílias que são muito ricas, que herdaram aí dos seus pais, e que estão abrindo, então eles estão usando bem essa riqueza. A família Setúbal, por exemplo, né, de bancos, quantos institutos que elas têm para trabalhar com crianças em vulnerabilidade. E aí vai, né, não é só no Brasil, estou dando exemplos aqui mais pertinho da gente. O que é essa página? Eu não lembro onde eu parei, mas tudo bem. Êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Na manjedoura entre pecadores, do trabalho humilde, convivendo com os deserdados, raptado e largado numa cruz, Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e todos, e imperecível lição que ninguém pode desconhecer, falando sobre o trabalho. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca nas glórias ou nos insucessos. Guarda-te na paz interior e persevera no amor, seguindo a rota do bem inalterável. Então aqui é o exemplo que ele traz do Evangelho, o exemplo de Jesus, que trabalhou incansavelmente para que melhorasse essa condição humana, né, que a gente desse esse salto evolutivo. Pode passar, Wagner. Cada espírito é um ser com programação própria, fruto das realizações passadas e presentes.
Conquistas materiais e espirituais marcam as etapas evolutivas da humanidade, independente da encarnação, ora como homem, ora como mulher, rico ou pobre, e assim por diante. A lei de igualdade faz-nos sentir que as sábias palavras do Mestre, sede perfeitos, só se concretizarão quando entendermos que todos somos iguais perante o Pai da vida. Então, só aí que a gente vai entender essa lei de igualdade, com o sede perfeitos. Pode passar, Wagner. Aí ele aborda ainda a questão de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, aqui é uma releitura, lembrando que na época que a doutrina espírita foi codificada, ainda era muito mais discrepante do que ainda hoje os direitos de homem e mulher, mas naquela época as mulheres praticamente não tinham direito algum, né? Então, pouco se falava ainda sobre isso, mas quando perguntado no Livro dos Espíritos, ele fala um pouquinho sobre essa igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem ou mulher, nem pelo nascimento, nem pela morte. Então, ninguém vai nascer superior ou inferior, pois todos estão submetidos às mesmas leis naturais. Deus, Pai, como ser antropomórfico, então como um ser que a gente imagina dando forma, foi nos colocado por meios políticos e religiosos para temermos, sabendo que na antiguidade cultuava uma deusa mãe. Então, essa imagem que a gente construiu, que Deus é um homem, né, na verdade não é uma imagem que Deus se colocou. Mesmo porque se a gente vai ler a primeira pergunta, o que é Deus, ele fala que é o princípio inteligente de todas as coisas, ele não se atribui nem como pessoa, é a gente que para a gente entender o que é Deus, a gente tem que dar forma, porque se a gente não tem forma, é como se nosso cérebro não entendesse, né? Pensa eu falar uma coisa que para vocês é difícil pensar, né? Uma coisa que seja muito distante do pensamento e do conhecimento de cada um. A gente tem que dar forma em tudo que a gente vê, nosso cérebro opera desse jeito. Então, hoje entendemos muito pouco sobre o que é Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Mas compreendemos que ele nos criou como espíritos iguais, com compromissos assumidos conforme o uso do nosso livre-arbítrio das várias encarnações, ora como homem, ora como mulher. Tá? Pode passar, Wagner. E aí, desde o ano de 3013, depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, onde, sobre as ordens do imperador Constantino, por meio de debates, os bispos chegaram à conclusão que Jesus, então aí já está falando de Jesus, trazendo a substância de Deus, era também um ser trino, que ele era Pai, Filho e Espírito Santo. Então, pensam que são homens tomando decisões, homens no sentido de pessoas, né? Não estou atribuindo aqui ao sexo homem ou mulher, mas fazendo uma releitura deles a partir, né, do que eles sabiam na época. Então, vamos pensar que isso aconteceu em 300 anos, né, depois da passagem de Jesus. Então, sob ordens de um imperador. Então, a gente tem que entender também que a história da humanidade, ela logicamente foi construída por nós, por homens, né, por pessoas, mas que a cada momento é um convite para a gente fazer uma leitura disso. Então, muitas decisões são tomadas, muitos arquétipos foram construídos na nossa cabeça até hoje, de acordo com o que a humanidade foi entendendo. Então, hoje mesmo, a gente discutindo essas leis divinas ou leis naturais, a gente está pondo o nosso entendimento. A releitura do Livro dos Espíritos, a minha releitura em cima da leitura do Livro dos Espíritos, a leitura de vocês em cima da minha leitura e da leitura do Livro dos Espíritos. Olha como vai ficando louco isso. Porque a gente vai fazendo a releitura de acordo com o que a gente vai entendendo. Então, vamos pensar que é igual telefone sem fio, que começa com uma mensagem e termina com outra? É mais ou menos isso. Então, hoje a gente está discutindo a lei da igualdade com o nosso entendimento do que a gente entende hoje sobre igualdade, desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade política, sobre o nosso. Talvez isso seja muito diferente, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho.
Para finalizar, ele fala da igualdade perante o túmulo, que na verdade todo mundo encarna e desencarna. Isso é uma igualdade. Todos nós encarnamos e desencarnamos. Então isso é igual. Só que olha o que ele fala, né? Também foi passado ao longo da história, né, que só os ricos ganhariam os céus, né? Que você tinha que construir aquela ostentação. Então eu lembro que os reis, quando eu fui para a Espanha, que se você entrava nas grandes catedrais, que são extremamente luxuosas, os reis e as rainhas estão todos enterrados lá dentro, só eles podiam, os nobres, porque achavam que se eles ficassem enterrados dentro de uma catedral, de uma igreja, eles estariam mais perto do céu. Então olha o entendimento deles naquela época, né? Os faraós, eles eram enterrados com seu ouro, com coisas, né, com toda aquela pompa, porque era isso que eles acreditavam. Taj Mahal é um grande, né, que ele construiu para a mulher quando ela falecesse. Então aquilo é uma tumba gigantesca. Então aí o que ele vai trazer aqui os espíritos, né? Segundo os espíritos superiores, o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres ou honrar o falecido é originado pelo orgulho. Então, a gente construir aquela coisa dos cemitérios mais antigos, que se gasta muito com tudo aquilo, é mais pelo orgulho do que qualquer outra coisa. Os familiares também podem fazer por ostentação e exibição da riqueza perante aqueles menos afortunados. Então, existia até nos cemitérios, né, as pessoas pobres e as pessoas ricas, onde eles eram enterrados. Não sei se vocês lembram em filmes que a gente assiste, ou pessoas que não eram batizadas, que eram tipo excomungadas, sei lá o que, elas não tinham direito ao enterro, e só quem era, né? Então, nos filmes, nos livros de história, a gente lê muito sobre isso. Só que, para o espiritismo, a gente sabe que nada disso interessa. Não importa se você foi enterrado numa tumba lá, sei lá, de ouro, ou se você foi colocado embaixo de uma grama, ou se você foi enterrado. Usar um monte de recurso para quem já morreu, sendo que dá para usar o mesmo recurso para quem está vivo, né? Que precisa, né? Um hospital, por exemplo. Né? Cria uma tumba, mas não cria um hospital, né? Isso mesmo, cria uma tumba, mas não cria um hospital. Se veste de ouro, mas não alimenta quem precisa. E aí ele fala, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, será o maior no reino dos céus. Que aí é a história da humildade. Se o Cristo prometeu aos pobres o reino dos céus, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas terrenas eram a recompensa de seus méritos, e sua essência era mais pura que a do pobre. Então, eles achavam que se Deus lhe deu a riqueza, é porque eles eram superiores. Enquanto, na verdade, a gente sabe que espiritualmente não é nada disso, que a riqueza era uma prova, que depois que ele morrer, ele vai bem bonitinho para um umbralzinho, né? É bem lá, né? A riqueza que a gente pode fazer para quem já morreu é fazer oração, né? Aí vai chegar lá. Só oração, só bons pensamentos, boas lembranças, agradecimentos. Muitos agradecimentos que muitas vezes a gente não consegue fazer em vida para a pessoa, depois que ela desencarna, a gente pode continuar fazendo esses agradecimentos para ela, que ela vai se sentir feliz, ela vai receber isso em forma de oração. Então isso é a melhor coisa mesmo. Pode passar. Deus estabeleceu alguma distinção entre o invólucro do pobre e do rico? Carcaça que nossa? Não, o Criador não criou duas espécies de homens. Tudo que Deus faz é grande e sábio. Porque quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. A tumba é o lugar de encontro de todos os homens, ou seja, todo mundo vai desencarnar. Nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. É isso que ele quer falar. Na hora do desencarne, todo mundo, perante as leis divinas, é igual. A evidenciar que as lembranças das boas ações farão parte da nossa bagagem espiritual, não tendo relevância as pompas do funeral, pois não nos acrescenta nenhum mérito. Isso quer dizer que a gente não pode fazer nenhuma homenagem? A gente pode.
Comprar flor, a gente pode. Mas o mais importante, como o Wagner falou, são as nossas orações. Isso é o mais importante. O resto é convenção social. É o que a gente aprendeu que tinha que ser. Mas não necessariamente precisa. Tá bom? Sobre a lei da igualdade, acho que era isso, né? Acho que foi o último, né, Wagner? E a gente tem que pensar que mesmo falando um pouquinho ainda da questão de homens e mulheres, o quanto já evoluiu a sociedade em relação a isso, né? A visão do homem sobre a mulher. Então, não só na igualdade de direitos, mas na percepção de ser humano mesmo. Ainda temos muito a evoluir, mas eu acho que estamos no progresso, né? Estamos no progresso. Vai chegar um dia que realmente tudo isso seremos diferentes, mas seremos iguais, tá? Comentários? Página aberta para comentários agora. Uma coisa que eu sempre lembro, né, é que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Sim. Então a gente, assim, no caso, quem tem sempre alguém melhor, entre aspas, numa condição, né, materialmente melhor, e outra. Então, a gente nunca tá tão mal, ninguém também nunca tá tão bem. Mas independente do lugar, né, que a gente ocupa, vamos dizer assim, entre aspas, a gente não deixa de ter responsabilidade, né? Sim. Com os menores, ou mais necessitados, ou mais vulneráveis, mesmo porque em maior ou menor grau. Ai, meu Deus, a gata aqui, peraí, desculpa. A gente também acaba sendo vulnerável em alguma coisa, né? Ninguém é 100%. E cada um tá onde precisa estar para a sua evolução, né? A gente sempre olha, queria ter um carro tal, queria ser loira, eu era criança, eu queria ser igual a Xuxa. Por que eu não sou igual a Xuxa? Porque minha família não é do sul, não é descendente de europeu, assim, nessa escala, é em outra escala, dos que não, né? Enfim, e a gente acaba sempre também se comparando, né? Mas a questão, eu fico sempre pensando nisso, assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, querendo ou não, de repente, se a gente não tem, ou esteticamente, não é da forma que gostaria de ser, ou financeiramente da forma que gostaria de ser, mas é a forma que a gente combinou lá, que a gente fez um contrato lá no astral, que ia ser dessa forma, né? Para a nossa melhor evolução aqui, né? Às vezes algumas limitações elas até existem para que a gente não repita outros erros que cometeu em outras vidas, né? Sim. Então, de repente a ganância, né? Ou, enfim, a luxúria, né? Tanto pela parte sexual como de extrapolar, né? Vícios assim em geral, né? E é isso. E é isso mesmo. E tudo que foi dado, né, será cobrado, não é só financeiramente falando, né? Então, todo acesso ao conhecimento que nós tivemos nessa vida, a oportunidade de conhecimento, tudo isso que foi dado, vai ser cobrado a forma que você usou esse conhecimento, né? Então, até a família. Você nasceu numa família, vamos supor, extremamente abençoada, teu pai te ama, tua mãe te ama, existe todo aquele, né? Então foi te dado isso. E aí você depois desrespeita a tua família, você vira as costas para a tua família, então isso vai ser cobrado. Então a gente tem que pensar que não na verdade a nossa verdadeira riqueza não é a financeira, né? A gente precisa dela porque a gente vive nesse mundo material, mas não é. E a gente só vai tendo noção disso, principalmente quando a gente chega no mundo espiritual, que aí nada disso vai ter valor, essas outras coisas, né? Mas é passinho de formiguinha, né, Karen? A gente vai chegando lá, uma hora a gente vai chegando lá. Mas é isso eu vi outro dia também uma pessoa falando, assim, algum podcast, alguma coisa assim, não lembro, que assim, rico é aquela pessoa que trabalha a vida inteira para no final da vida, de repente, se aposentar e morar perto do rio, pescar e ter uma vida simples. Essa pessoa é considerada rica. Agora, aquele que nasceu perto do rio e pescou a vida inteira e está feliz, satisfeito naquela comunidade, é pobre. Então, é uma questão de cultura, de valor social, né, de condicionamento. Então, a gente acha que
o rico, ele tem que viajar para Disney, tem que ter um plano de saúde, tem que o filho estudar na escola bilíngue, integral, sei lá, quando na verdade a riqueza que a gente leva não é a do faraó, não é dos reis, é outra coisa, né? E eu até recebi, paralelo a isso, né, uma carta da minha avó, e aí ela fala, lá do centro, né? E aí ela fala que, vamos dizer assim, o que contou, né, no caso dela, foram os sentimentos. Então, a gente pode ser linda, maravilhosa, né, ter a cara harmonizada, o carrão, viajar e, né, tomar champanhe na piscina, na cobertura, não sei o quê, mas se dentro, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Então, se por dentro a gente não tem um bom sentimento, e muitas pessoas que acabam se matando, tendo vários transtornos, são pessoas que têm muito mais grana, Sim. né? Esse sentimento, quando a gente desencarna, acaba atraindo, né? Então, a pessoa que tem uma vida simples, se ela é feliz, ela é satisfeita, ela contribui, né? Um pequeno gesto de uma florzinha, ela já contempla, e esse sentimento que traduz a felicidade, é isso que vai ajudar a pessoa, porque, vamos dizer assim, lá, o próprio André Luiz, ele ajudava lá a mulher que ele atendia de graça, a contragosto, era a secretária que obrigava mais ou menos ele a atender a mulher. Fez um bem? Fez, mas fez de coração? E no final ainda ficou com toda aquela arrogância, né? E ainda, quando chegou lá no nosso lar, não, porque eu sou médico, eu posso ajudar. Pá, então pega essa vassoura aqui e ajuda varrendo, que agora que você precisa fazer isso, né? Então, essa questão da carta também, que eu fiquei pensando assim, que tipo de sentimento eu estou construindo, né? Às vezes a gente perde a cabeça por não besteira, que quando a gente perde, para a gente aquilo tem uma relevância, né? Mas ultimamente eu tenho pensado assim, é tudo tão efêmero, tudo tão rápido, né? Às vezes a gente briga porque ele não lavou a louça, porque, né, fez alguma coisa assim. E no final, se eu morresse hoje, eu ia estar feliz com, né, com o meu legado, com o que eu fiz, com o que eu construí? Será que as pessoas que estão ao meu redor, será que elas iam lembrar de mim com saudade ou falar, putz, já vai tarde, né? Ou o que eu estou construindo, né, com essa minha comunidade, com a família, com as pessoas desconhecidas que a gente encontra na rua e dá uma vez no trânsito, né, dá passagem, alguma coisa assim meio besta, né? Ah, caiu um livro, da pessoa que está carregando um monte de sacola, sei lá, você passa reto porque está com pressa, ou você, não, tudo bem, né? Outro dia a gente estava no mercado, aí a mulher estava com a filha, cheia de carrinho, e vai para um lado, ajuda a sacolar, e volta, tira do carrinho. Eu falei assim, moça, você quer ajuda? Ah, ela ficou assim, tão aliviada, surpresa, assim, tipo, não para me vangloriar, que se eu tivesse assim apurada e alguém falasse, quer ajuda, eu ia ficar feliz, né? Sim. Mas teve vezes também que eu estava com a minha filha no mercado, eu falei assim, vê se a senhorinha quer ajuda. E a senhorinha ficou desconfiada e achou que ela ia roubar a compra dela. Então as pessoas também, infelizmente, acabam tendo reflexo daquilo que elas vivem, né? Infelizmente, sim, uma pessoa aceitou bem, a outra pessoa ficou desconfiada, mas isso não muda a nossa intenção genuína de querer, de repente, ajudar, assim, naquele momentinho, naquela coisa meio besta, né? Então, eu tenho pensado nessas coisas, assim, tipo, que tipo de sentimento eu estou nutrindo em mim, nas pessoas, porque por mais que eu doe, né, Bill Gates, assim, crie uma fundação, se ele não tiver de coração, né, que nem a gente assistiu um filme que lançou na Netflix daqueles cantores que foi em 85, que se juntaram para fazer o jingle lá, We Are the World, We Are the Children e tal. A maioria nem sabia o que era fome, o que era África. Tipo, eles foram porque, o Ray Charles vai, legal, eu vou. O Michael Jackson que fez a música, beleza, eu vou. Mas ninguém estava nem aí para saber o que era África, o que era fome, o que era sede, o que aquelas pessoas estavam passando naquele momento e que ainda passam, né? Acabaram fazendo uma coisa boa. Karen, mas mesmo nesse caso, a doutrina traz que, de qualquer forma, são créditos que você está adquirindo.
Porque de qualquer forma você fez o bem, mesmo que você não tinha a intenção de fazer, que nem você falou, eles não sabem nem o que está acontecendo na África, nem eu sei o que está acontecendo na África. Só sabe quem passa fome de verdade na África, quem vive lá. A gente não tem ideia do que é isso. A gente não tem ideia do que é ver uma criança esquelética na sua frente, de pezinha, entendeu? A gente não tem ideia. Então, assim, a gente pode ir lá ajudar, a gente pode doar o dinheiro para ONGs, mas, por exemplo, é só quem vai lá, Médicos Sem Fronteiras, que vão lá atender essas crianças, que vão saber realmente o que é. As entidades que saem daqui, tem muitas que saem com missões na África, né, de levar, só essas pessoas sabem. Mas, de qualquer forma, eu penso que mesmo que você não tenha o coração puro na hora de você ajudar, mas você já está ajudando, acho que já está valendo, entendeu? Porque pelo menos se dispuseram, mesmo que a intenção tenha sido outra, seja aparecer no musical lá que vai, entendeu? Só para minha mídia ficar melhor, mesmo que o meu interesse tenha sido no meu próprio orgulho, comercial, individual, mas eu vou estar ajudando. Então, sempre vai ter lá uma continha, que era o caso do André Luiz. O mês de mau gosto, ele atendeu, mas aquilo fez um pontinho para ele, né? Mas eu acho que é isso mesmo, Karen, a gente pensar espiritualmente que a gente está levando o tempo todo. É o que a gente fez aqui, é como você falou, que legado que eu deixei para minha família, para os meus amigos. Não é nota, e é isso que importa. Não é nota 10, né, mas tá indo, né? Isso, é nota 10, mas tá indo. Acho que é isso mesmo. E aí, Wagner, sua parte agora? Vai falar? Ficou muito calado hoje. Não, falando muito sobre isso, em cima que a Karen falou, que é bem legal, do sentido de dessa espiritualizada nas questões materiais, nas questões da vida, né, essa sensibilidade nas questões espirituais, porque a gente tem, acho que o que fica muito claro assim, nessa mensagem no geral de questões de recursos materiais e recursos espirituais, é que os recursos espirituais a gente tem que ter essa consciência de que eles são recursos, instrumentos para a gente utilizar aqui na matéria para o bem, pode ser um instrumento para o bem, e a gente também não pode deixar de trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não vai comer, a gente vai passar fome, precisa dos recursos para sobreviver aqui, obviamente. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade. Tanto que, se você for ver, tem pessoas que não têm R$1. Por exemplo, tem um tio meu que é muito ruim assim, financeiramente, mas ele é tão rico espiritualmente que você quer ficar perto dele. Ele não tem nem R$1, mas espiritualmente ele é rico, assim. Uma pessoa sorridente, uma pessoa para cima, que você quer estar por perto dele. Ele não tem nada para oferecer para você financeiramente. E aí você quer estar perto dele. Às vezes tem uma pessoa que é muito rica, muitos recursos, e ela é tão vazia espiritualmente que você não suporta ficar do lado daquela pessoa 10 minutos, pela conversa, às vezes pela distração, pela futilidade que ela tem na vida, pelas questões financeiras. É uma pessoa que você não consegue enxergar esse recurso espiritual, esse valor que às vezes depende de como nós estamos, né? Porque na nossa compatibilidade, se a gente está dando valor muito a Mamon ou a espiritualidade, ou a Deus. Aí é mais ou menos isso que vai falar. Eu vou falar aqui agora também, não vou fazer spoiler do que eu vou falar agora. Mas beleza aí? Posso começar aí? Então, essa passagem do Evangelho que eu vou falar, eu sei que a gente já falou muito sobre isso, né, de questão financeira, né, alimentar o corpo, alimentar o espírito. Muitas vezes a gente vê no Evangelho, mas aqui para a gente fixar na parte do Evangelho o que Jesus fala sobre essa questão de como a gente pode, né, utilizar os recursos, como a gente tem que visualizar
o que a gente pretende nessa encarnação, né? Que é que nem a Carla disse, uma pessoa que só pensa em trabalhar, 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 só pensa nos recursos financeiros, nessa vida, nessa rotina e esquece dessa parte da espiritualidade. Talvez seja bom a gente ter um investimento mais diversificado, né? Investir no espírito, às vezes investir na nossa saúde, investir no nosso lazer. Tem tantas coisas que a gente pode fazer com o nosso tempo, aí a gente pega 100% do nosso tempo e só trabalha. Às vezes isso não é saudável para nenhum ser humano em nenhum aspecto, né? Seja físico ou espiritual. Então, a gente tem que saber utilizar esse nosso tempo, essa nossa oportunidade aqui encarnado para utilizar todos os benefícios da melhor forma possível. Aí aqui no servir a Deus é mamons, cada um faz de um jeito aí. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas 16:13. Para se compreender corretamente os ensinos de Jesus, é necessário interpretar suas palavras, levando-se em consideração a linguagem figurada que o mestre pregava para se fazer entender. E aí Mamon é um deus daquela época, o deus da riqueza, uma referência de quem estava precisando de dinheiro, era só rezar lá para o Mamon que ele depois fazia um pix para você, naquela época. E Deus pegou justamente essa linguagem figurativa para ficar muito clara, porque se hoje a gente é muito apegado à matéria, imagina aquela época, né? Como que as pessoas eram apegadas à matéria. E acho que hoje está um pouco mais diluído, né? O acesso, porque as pessoas passavam muita fome naquela época, a desigualdade social naquela época deveria ser, né, bem pior do que hoje. E aí essa questão da matéria, que era um recurso muito importante para o pessoal na época, aí ele tenta falar desses extremos, né? Você não pode só ficar servindo a Mamon, querendo riqueza e abandonar o outro Deus, que é o Deus espiritual que ele estava se referindo. Mamon era tido na época como o Deus do dinheiro, da riqueza, dentro da concepção politeísta, de que para tudo havia um Deus ainda em voga no seio do povo. Mamon, portanto, simbolizava a riqueza, os bens terrenos. Quando Jesus ensina que não se pode servir a Deus e a Mamon, quer dizer que o homem não pode se apegar aos bens materiais terrenos e atender à lei de Deus ao mesmo tempo. Então, eu tentando pensar aqui na cabeça do povo daquela época, poxa, se tem um Deus do dinheiro ali e tem o outro Deus, tem vários tipos de Deus, cara, como que eu vou, né? Ainda já é difícil unificar os deuses, né? Fazer um Deus só para o pessoal daquela época. Imagine você falar que você tem que escolher um Deus ou outro, né? Poxa, qual que você quer? Você quer o do dinheiro ou você quer o da espiritualidade? O do trabalho. O do trabalho, né? Poxa, deveria ser difícil. Aí são coisas incompatíveis. Aquele que serve a Mamon, ou seja, a riqueza, esquece do cumprimento das leis divinas. Aí você vê que realmente são coisas que estão enraizadas no nosso espírito, né? Muitas dificuldades financeiras, ou às vezes uma fortuna exacerbada que a gente teve. Essa questão, essa nossa relação humana com a materialidade ainda está engatilhando para a gente conseguir enxergar essas coisas como coisas totalmente descartáveis, né? Você olhar para um carro maravilhoso lá e você fala assim, isso aí... Porque impressiona, né? Você vê uma coisa muito chique, muito financeiramente muito elevada, você, uau, que legal. Mas a gente não consegue enxergar assim, nossa, isso aí é só uma coisa que vai acabar, vai destruir, não serve para nada. A gente se impressiona muito com as coisas materiais ainda. Isso não significa, contudo, que não podemos usufruir dos bens materiais, por serem esses um mal. Os bens não são maus nem bons, eles são neutros. O que vai caracterizar o mal e o bem é o destino que lhe daremos e a maneira de adquiri-los. É como a gente vai aplicar esse recurso financeiro e se a gente vai receber esse recurso financeiro de uma forma lícita também é muito importante, né? Jesus não recomendou que os fizéssemos dos bens terrenos para poder ingressar no seu reino de amor. Quando ele disse ao jovem rico que procurou para saber o que fazer adquirir a vida eterna, que ele deveria vender tudo o que tinha e doar aos pobres, é porque sabia que aquele homem era ainda muito apegado às coisas materiais.
Nessa passagem que ele vai falar aqui, que Deus falou para o rapaz lá, para ele vender tudo que ele tinha, para ele poder ir no reino dos céus. A primeiro momento eu tinha entendido assim, nossa, como se a gente não pudesse ter nada, né? A gente tem que vender o carro, a casa, vender lá para o cristão, fazer só, vender tudo isso para a cesta básica e ficar pobre. Aí, às vezes, uma coisa mal que às vezes a gente enxerga no outro extremo é achar que é errado a gente usufruir de dos recursos de certos lazeres, de certos cômodos, né? Você se privar de ter algumas coisas pensando que, poxa, isso eu estou sendo, eu tô sendo meio egoísta de que ter uma panela da Polishop antiaderente lá, muito caríssimo, que é uma maravilha. Não, a gente pode trabalhar e comprar uma coisa boa de recurso para a gente, e isso não vai deixar a gente um rico egoísta, né? Então, a gente tem que saber, de novo, né, saber esse equilíbrio dessa riqueza e desse egoísmo, saber utilizar ela da forma equilibrada. Aí ele falou isso para mostrar que ele ainda não estava preparado para ingressar no reino de Deus. Ensinou-lhe o caminho a seguir, que era desapegar-se dos bens terrenos e praticar a caridade. Não significa que o homem, né, portanto, que o homem rico jamais poderá atingir a vida eterna. Quis mostrar Jesus, porém, que isso ainda é muito difícil, face à nossa evolução moral, ainda muito atrasada. Tanto que ele afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ou seja, a prova de um rico é muito mais difícil do que a de um pobre. Apesar de a gente achar que é difícil ser pobre, mas espiritualmente falando, a gente aprende muito como pobre, assim, nesse ponto de vista de recursos materiais, né? E tem menos responsabilidades, né? Por exemplo, se você não tem uma condição financeira, lógico que você não vai ter condições de ajudar outras pessoas financeiramente. Agora, o rico, quando ele já tem esse poder na mão, ele precisa passar adiante isso de uma forma honesta e justa para praticar a caridade. Ele tem mais condições de fazer a caridade, né? Mas o pobre que acaba fazendo mais caridade. Por ele saber o que é a falta, ele não nega para o vizinho se acabou o arroz, ele vai dividir, mesmo sabendo que pode ser que falte para ele. Por isso que é mais... Né? Então a gente percebe que ele é isso mesmo que você falou, Wagner, tem menos chance de falha do que fácil. O rico. O rico falha mais. Tanto que a gente vê lá nos livros, né? O cara falou assim, eu quero nascer bem pobrezinho. Eu falei, não, meu filho, por que você quer nascer bem? Não, porque é mais fácil. Aí eu falei, caramba. E aí eu vejo tanto pelo meu pai, né? A Vanessa tá aí. A Vanessa é minha irmã também, né? Ela sabe quem é o meu pai. Aí meu pai, ele passou fome, passou necessidade quando era criança. E a riqueza, no ponto de vista dele, sempre foi ter um lugar para dormir, uma casa e comida. Para ele, a riqueza para ele é poder almoçar e jantar, tomar um cafezão da manhã. Ele achava que tudo isso era riqueza, porque roupa, comprar coisas assim, sei lá, outras coisas, era difícil ele comprar porque ele achava que isso era futilidade, né? Na visão dele, de como ele cresceu. Ele cresceu assim, matando passarinho para ter uma refeição no dia, né? Então, aí a visão dele de quem passa por isso é muito difícil, né? Aí por isso ele foi uma pessoa extremamente caridosa com as pessoas que passou a mesma necessidade que ele, nesse sentido. Gerou essa sensibilidade. Sim. Ele falou isso? Sua irmã concordou com você. Tá. Sim, eu concordei que ele era caridoso principalmente com criança, porque foi a fase mais difícil da vida dele, foi na infância. Então ele queria muito ajudar a criança, principalmente da infância para as crianças que ele via, porque era o que foi roubado dele, né, praticamente. Ele era mesmo. Pode falar, Wagner, desculpa aí. Não, de boa. É isso aí. Se o homem for rico, mas não tiver apego aos bens materiais e praticar a lei de caridade, não há por que não ingressar no reino de Deus, que é para todos. Se a riqueza fosse um mal incontornável, Deus não a colocaria nas mãos do homem sem ferir o seu atributo de bondade infinita. Então,
está concluindo que realmente, se você souber utilizar esses recursos para a caridade, para auxiliar, para a evolução, vamos supor, um rico lá, muito poderoso, tem o poder de investir numa tecnologia que vai melhorar a internet para todo mundo, vai ter uma internet de alta qualidade. Né? Se não fosse ele, que nem a Carla já falou também, essas grandes obras da humanidade não teriam acontecido na tecnologia, no bem-estar, o acesso que a gente está tendo hoje, principalmente na comunicação, que antigamente a gente não tinha essa mesma facilidade de mandar um WhatsApp, de pagar no Pix. Tudo isso foi porque alguns ricos lá no passado, muitos ricos, né, na verdade, investiram para que isso acontecesse. A gente está usufruindo hoje essas tecnologias, né? Aqui já na passagem, outra passagem ali, estando Jesus em Jericó, passava pela cidade onde havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo a vontade de ver a Jesus para conhecê-lo, não o podia, pois era pequeno de estatura e a multidão o impedia. Por isso correu adiante e subiu a uma árvore para vê-lo, pois ele passaria por ali. Tendo Jesus vindo a este lugar, levantou os olhos e ouviu, chamando Zaqueu, desça, pois é preciso que eu me abrigue hoje na sua casa. Zaqueu, descendo rapidamente, Zaqueu desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todos viram a cena e comentaram. Ele foi se abrigar na casa de um homem de má vida. Então, as pessoas tinham uma má visão de uma pessoa que era muito poderosa, que achava que ele era... Sabe aquelas pessoas que têm inveja, que tem, olha uma pessoa que está bem... Vamos supor, uma pessoa que conseguiu um dinheiro honestamente, né? Conseguiu melhorar de vida, qualidade, uma casa, um carro, ou qualquer coisa assim financeiramente. E aí, honestamente, aí a pessoa vai lá e te olha e fala, nossa, olha lá, como ele conseguiu lá. Eles não pensam como foi difícil, como foi duro você conseguir, às vezes você se privou, né, para fazer um investimento, para poder juntar um dinheiro para comprar uma certa coisa, se privou de tanta coisa para poder, né, conquistar aquilo, e aí as pessoas de fora acham que você sei lá, um mesquinho, alguma coisa assim, e aí o Ezequiel tinha essa mesma visão, além dele ser um cobrador de impostos lá da época também, e Jesus foi querer dormir lá na casa dele, o pessoal achou ruim, né? Entretanto, se apresentando diante do Senhor, Ezequiel diz, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se desfrutarei alguém, pagarei quadruplicado. Jesus lhe disse, em casa hoje recebeu a salvação, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não podemos servir a Deus e seus princípios de espiritualismo e a Mamon, flutuando ao mesmo tempo o materialismo. Os bens materiais são provisórios, usados somente nessa vida, enquanto os bens espirituais, inteligência e moral são eternos. Então, ele utilizou o recurso do Ezequiel e não é nada ilícito você utilizar os recursos que nem Jesus, para dormir, para passar a noite lá, e mostra que ele também, além de tudo, teve essa demonstração de caridade em querer doar lá metade dos seus bens lá aos pobres da época e tudo mais. E aqui apêndice é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mamon, palavra grega, que é dinheiro, posses, bens terrenos. Vinda do aramaico, mamon significa riqueza. Em Mateus, empregada para personificar a riqueza, não necessariamente um deus mitológico. Dicionário da filosofia espírita. E aí foi aqui a bibliografia. Acho que está bem, não sei, acho que ficou claro aí, mais ou menos, a leitura de hoje. O que vocês acharam aí? Sim, Wagner. Bem complementa a primeira parte da aula. Você quer fazer algum comentário sobre isso, sobre a riqueza? Eu sempre falo, né? Eu vou dar espaço para a galera aí, mas se ninguém falar, já. Não, vou falar, cara. Tem uma frase que fala, se você quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, né? Então,
é uma crença limitante, e que até eu acho que eu e muitas pessoas também, né, podem ter, e eu tenho mudado isso, né? Não tem como prosperar se não for dando um jeitinho, mas tem como prosperar sem precisar dar jeitinho, sem passar a perna em ninguém, né? E a riqueza, ela existe, né? A prosperidade é para a gente ser próspero. Prosperidade não tem só a ver com dinheiro, com luxo, conforto, né? Prosperidade é mais, acho que talvez um sentimento, né? E aí, quando a gente tem esse sentimento, a abundância, ela vai, vamos dizer assim, refletindo para várias áreas da sua vida, né? Não necessariamente só o dinheiro, porque o rico que não tem essa abundância, ele é miserável também. Quantos ricos miseráveis não existem? Muitos. Né? Uma pessoa egoísta. Exatamente. Né? E aí eu lembrei, até enquanto o Wagner estava falando, eu lembrei de 2 filmes que eu assisti quando eu era criança, não sei se alguém aí já assistiu, senão fica a dica do cinema, né? Tem um com o Ed Murphy que chama Trocando as Bolas, que 2 ricos assim fazem uma aposta de tirar a posição de um cara branco e trocar do cara branco rico, né? E o cara branco rico trocar de lugar com o negro, que era aquele malandro de rua, tal, não sei o quê. E aí é um filme de comédia, né? Vai tendo o choque de realidade, né? E tem um outro filme do Mel Brooks que chama, eu até dei um Google aqui, Que Droga de Vida também, que ele é super milionário, né? Fugindo assim um pouco mais ou menos, né, do tema, mas para trazer a reflexão com um pouco de humor. Que ele fala que ele conseguiria se virar sem dinheiro, só que aí, quando ele está sem dinheiro, sem os cartões, sem a roupa, sem a posição, ele vira um mendigo, e aí ele acaba socializando com aquelas pessoas e muda também a mentalidade, né, a visão, assim, enfim, são 2 filmes, assim, bem interessantes dessa reflexão, né, da questão da posição social, enfim, mas acho que é mais ou menos isso, assim. Tem como você ser próspero sem você ser um miserável, né? Sem ter um patrimônio também enorme. Tem um filme também. É isso, ela é muito mais ampla do que a riqueza material. Tem um filme também lá da Netflix, lá O Poço, acho que você já ouviu, é um pouco nojento, mas ele explica muito bem essas questões da nossa encarnação, porque ele meio que simboliza até a própria encarnação. Porque é um elevador com a comida, cada um fica num andar, e o elevador lá em cima fica com as comidas intactas. E aí vai descendo, fica um certo tempo no andar, vai descendo, até chegar lá no 200, no 300, e quando chega lá embaixo, todo mundo já devorou, só tem o osso. Então, é uma comida suficiente que era para todo mundo, só que pelo egoísmo, por sentimentos de falta de antipatia com as outras pessoas lá de baixo que ia receber a comida, eles zoavam a comida, comia tudo, desperdiçava, e as pessoas lá de baixo ficavam passando fome. E aí tinha uma fase que você meio que dormia, te hipnotizava e você acordava no outro andar. Aí, de repente, os que estavam lá embaixo podiam acordar lá embaixo, o que estava lá em cima, lá embaixo acordava lá embaixo, reencarnava lá em cima. Aí eles experimentavam a vida. Aí o cara que estava lá em cima falou assim, poxa, agora foi difícil viver lá embaixo, então eu vou comer de uma forma respeitosa para deixar para o cara lá embaixo para sobrar para ele. E aí nessas alternâncias que a gente vive nos nossos recursos financeiros, né? Às vezes a gente nasceu lá embaixo ou nasceu lá em cima, e aí a gente aprende com todas essas idas e vindas na hierarquia social, o respeito, o amor que a gente precisa ter com todos. Seja você lá embaixo, tem o respeito para quem está lá em cima, e quando você está lá em cima, tem o respeito para quem tem lá embaixo. É isso, o amor ao próximo. Em todos os... Empatia, né? Sentir, né? Sentir aquilo que o outro sente, né? Às vezes você precisa viver o que o outro viveu para você sentir, né? É aquilo, né? Ninguém calça o teu sapato para saber onde pega, né? Então, é isso mesmo. Bom, gente, a gente acho que ainda tem mais 2 leis, eu acho que para estudar, se não me engano. Acho que 2 ou 3, 2 acho, né, Wagner? E aí depois a gente vai dar seguimento também ao curso.
O livro desse semestre é Os Missionários, certo? Isso. Não, é Os Missionários. Não, eu estou falando porque teve uma vez, gente, a professora meio atrapalhada, falou tanto do que era a leitura dos missionários, e aí chega no dia, eu preparei dos mensageiros. E aí, quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu falei tantos missionários, eu li, estudei os mensageiros. Mas agora a gente não vai se complicar por causa do filme, né? Já sabe que o Mensageiros Não, é agora depois já sei. do Nosso Lar, né? Agora os missionários é depois, né, dos mensageiros. É Missionários da Luz? Os missionários da luz. A leitura normalmente é para junho mesmo, tá? No finalzinho do semestre, aí a gente vai conversando, mas só para vocês saberem. Ele eu acho que tem PDF, dá para baixar, quem não quiser deve ter lá no centro, pega emprestado na biblioteca, ou se quiser comprar, compra, tá bom? Aí vai ser um livro. Eu deixei disponível Acho que na tem descrição do radionovela. grupo, radionovela, o PDF e o audiolivro. Eu coloquei os mensageiros. Olha lá. Então, porque os mensageiros foi o último que vocês leram, não é? Sim. Foi. Não, desculpa, gente, eu confundi tudo. Que nem a Carla, ó. Coloquei os mensageiros, não coloquei os missionários. Coloquei errado. Tudo bem, Gente. eles podem ler, assistir o filme, para fazer a comparação. Eu não vou dar spoiler. Isso. Eu ia falar já. Não, mas é os missionários da luz. Os missionários, Isso. tá? Da luz. Lembra que é da luz. O outro é só os mensageiros, são os missionários da luz. Bom, é uma outra parte do trabalho que as equipes fazem, né? É um outro enfoque que o André Luiz vai trazer dos missionários. Tá bom, gente? É isso. Então, daqui 15 dias a gente se vê. Cuidado no carnaval, nos broquinhos de rua, tá bom? Evitem turbulências e aproveitem para descansar nesse feriado. Aproveitar os 5 dias, né? 4, quem tem 4. Ver os missionários da luz aí. Ver os missionários da luz. Aproveitar que os cinemas vão estar vazios, né? Bom, tudo certo, então? Wagner faz oração? Faço. Antes, eu queria só dar uma dica para o pessoal. Tem uma entrevista no podcast do Paranormal Experience, do diretor e do Edson Celulari, dos bastidores da filmagem do Nosso Lar 2, muito legal. Eles contam várias coisas, vários fenômenos que aconteceram durante os bastidores, bem interessante. Que legal, digita aí no nosso grupo, o Marcos, para a gente não esquecer, no grupo do WhatsApp. A Renata postou o link do YouTube. Postou agora? Não, postou, acho que foi semana passada. E você reposta, por favor, Renata? Porque vem tanta mensagem que às vezes eu perco, sabe? Eu passo de novo, sim. Isso, que aí a gente... Interessante. Aqui. Não, esse daqui era da Salete. Não, e a pessoa tá olhando o básico 1, tá? Tô olhando o grupo do básico 1, por isso que eu não tô achando. Eu falei, o que é isso daqui? Não, isso daqui é do básico 1. Não, tá aqui, eu vou marcar aqui, eu já achei. Já achou? Tá bom. Obrigada, Marcos. A gente vai escutar sim. Eu, pelo menos, vou. Adoro saber os bastidores. Que deu errado. Bom, então vamos lá, Wagner. Pode fazer oração. Alguém quer fazer oração? Agora a gente está no básico 2, né? Eu já falei demais, já deu minha copa. Mas a oração é para todo mundo, hein? Fica à vontade. Então vai lá, Wagner, a palavra é tua. Agradecer a Deus pela aula de hoje, pelas informações, por esse
entendimento no equilíbrio dos recursos materiais e espirituais, para que possamos aplicar da melhor forma possível, investir no amor, investir na caridade, investir na vida futura, e possamos utilizar todos os recursos da melhor forma possível, com equilíbrio, que Jesus nos deixou essa mensagem. Pedir também a Deus e aos mestres espirituais iluminados, irradie sobre nossas casas. Vamos imaginar essa luz forte brilhando em cima da nossa casa, em todos os nossos cômodos, lá da rua, da calçada, até chegar nos nossos ambientes, passando sobre todos os cômodos, todos os nossos animais, plantas, todos os moradores da nossa casa, que essa luz passa equilibrando corações, mentes, e que possamos ter uma semana maravilhosa, cheia de amor, cheia de coisa boa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Eu recomendo a panela frigideira antiaderente da Polishop, é muito bom, viu? Não gruda ovo. Link aqui, compra do meu link, afiliado. Vamos enriquecer o mamãozinho ali, né? Essa parte aí, você pode